Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto da nossa meditação no dia de hoje está no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Eu gostaria de pedir para que você acompanhasse a leitura que farei audivelmente da palavra de Deus. Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham cometido os meus filhos pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los para que nós possamos, nesse momento, orar ao Senhor nosso Deus e rogar a Ele que possa nos conceder a dádiva da compreensão de Sua palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa plataforma que o Senhor nos concedeu, para que, ó Deus, mesmo separados, mesmo ausentes do culto público, nós possamos ser alimentados por intermédio da Tua palavra, que será pregada e aplicada aos nossos corações. Rogamos, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo, porque sabemos, ó Deus, que sem Ele, essa palavra não passaria de uma mera palestra, mas com a unção e a atuação do Teu Santo Espírito, essa palavra se torna uma mensagem da Tua parte para as nossas vidas. E é isso que nós queremos, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o objetivo de Satanás é que nós venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor. Satanás, ele quer que nós venhamos a deixar ao Senhor, o serviço ao Senhor e servir a Ele. E Satanás, ele usa 2 armas para isso, geralmente. Para que nós venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, Satanás, ele usa 2 estratégias. Uma na nossa dor e outra no nosso prazer. Satanás, muitas vezes, ele usa a dor para
nos fazer sentir que Deus, ele é impotente diante das dificuldades que sentimos. Parece que muitas vezes os problemas que nós passamos são tão grandes, os nossos sofrimentos, eles são tão fortes, que Satanás, ele deseja que nós tenhamos a impressão de que Deus, ele é impotente, que ele é incapaz de resolver as nossas dificuldades. Ou se porventura ele seja capaz e poderoso de resolver essas dificuldades, na verdade ele é hostil diante da nossa dor. Na verdade, Satanás, ele muitas vezes coloca em nossa cabeça a ideia de que Deus é um estraga-prazeres, que quer nos ver chorando, que quer nos ver tristes, deprimidos diante do sofrimento que nos assola. A primeira forma, portanto, de Satanás, ele tentar o que nós venhamos a nos desviar do caminho do Senhor é utilizando a nossa dor. O segundo modo pelo qual Satanás ele procura muitas vezes nos desviar é usando justamente o nosso prazer. Ele usa o prazer para nos fazer sentir muitas vezes que Deus ele é desnecessário ou então supérfluo diante da nossa felicidade, diante da bonança que experimentamos. E é por isso que esse texto, irmãos, eu acredito que é um texto tão importante para nós. O livro de Jó, ele fala acerca de servir a Deus sinceramente. Geralmente as pessoas pressupõem que o livro de Jó foi escrito para discutir o sofrimento humano. E é verdade, logicamente, que existem várias lições que nós podemos aprender nesse livro sobre o sofrimento do crente. Todavia, a finalidade principal do livro não é tratar do sofrimento humano, mas sim da motivação de alguém temer a Deus. Por que é que nós servimos a Deus? Por que é que nós louvamos a Deus? Por que é que nós cultuamos a Deus? Por interesse? Por constrangimento? Por costume? E esse texto, irmãos, ele nos ensina que nós devemos servir amorosamente ao nosso Deus, independentemente das circunstâncias. É essa a grande ideia desse texto. Sirvamos amorosamente ao nosso Senhor, independentemente das circunstâncias. Mas por que, irmãos? Por que que nós devemos servir amorosamente ao nosso Senhor, independentemente das circunstâncias? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que nós devemos servir amorosamente ao nosso Senhor, independentemente das circunstâncias, porque somos tentados pelo nosso ego a esquecer de Deus na bonança. É isso que nos ensina o versículo de 1 a 6. Meus irmãos, eu como pastor, eu frequentemente eu tenho encontrado pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, não quando tudo em sua vida ia bem, mas muitas vezes quando tudo ia mal. E o inverso também é verdade. Parece, irmãos, que muitas vezes as pessoas elas se desviam do caminho do Senhor, não quando tudo vai mal, mas quando as circunstâncias são favoráveis. Quando as circunstâncias elas são circunstâncias de bonança, de prosperidade, de saúde, de reconhecimento. Irmãos, quando muitas vezes estamos passando por momentos bons em nossa vida, o nosso ego, ele acaba implorando que reconheçamos que tudo aquilo que temos, que tudo aquilo que somos, que tudo aquilo que estamos recebendo é, na verdade, consequência da nossa inteligência, que é consequência da nossa influência, que é consequência da nossa capacidade. E à medida em que nós pensamos essas coisas, nós vamos nos afastando de Deus. Nós somos tentados, portanto, pelo nosso ego a esquecer de Deus na bonança. Mas não foi isso que aconteceu com Jó. Se você ler comigo do versículo 1 a 6, conforme iremos expor, Jó, diante dos momentos de bonança, de prosperidade em sua vida, ele não se esqueceu de Deus.
Pelo contrário, ele serviu de forma diligente e amorosa ao Senhor. Eu gostaria de pedir para que você voltasse os seus olhos para o versículo 1. Porque lá no versículo 1 nós temos a apresentação desse personagem, Jó. Veja só, versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O autor do livro, ele nos apresenta Jó de três maneiras aqui. Em primeiro lugar, o autor aqui ele nos apresenta Jó de maneira geográfica, geograficamente. O texto diz que ele é da terra de Uz. Mas o autor também diz que Jó, ele é apresentado para nós moralmente. Ele era um homem reto e íntegro, de acordo com a Bíblia. O autor do livro ainda diz que Jó, ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então, nós temos aqui três apresentações de Jó: geograficamente, moralmente e espiritualmente. Geograficamente, ele era da terra de Uz. Moralmente, ele era um homem reto e íntegro. E espiritualmente, ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. O que o autor do livro de Jó quer ressaltar é que Jó era alguém que estava acima de qualquer repreensão. Ninguém podia, de repente, apontar um dedo para ele e acusá-lo de qualquer coisa que ele tenha feito de pecado em sua vida. Pelo menos ele não tinha uma falha moral externa visível para as outras pessoas. Ele era, nesse sentido, uma pessoa irrepreensível. A Bíblia nos fala que Jó, ele era um marido amoroso. A Bíblia nos fala também que ele era um pai bondoso. A Bíblia nos conta que ele era um homem consagrado a Deus, alguém justo e compassivo em seus negócios. E, além de tudo isso, ele era um homem bem-sucedido e ele era rico. A partir do versículo 2, nós temos uma apresentação daquilo que Jó possuía. Se no versículo 1 nós temos uma apresentação de quem Jó era, no versículo 2 nós temos uma apresentação daquilo que ele possuía. Diz o versículo 2 que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, a primeira coisa que Jó possuía era uma família numerosa. E o interessante aqui é que a soma dos filhos e das filhas de Jó dá um número que é um número com um significado muito especial na Bíblia. O número 10 na Bíblia, ele tem um significado de plenitude. Então, quando a Bíblia está dizendo que Jó ele tinha 10 filhos, é para mostrar, de alguma maneira, o sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. Ele era um patriarca de uma grande família. Além de ser o patriarca de uma grande família, a Bíblia também vai mostrar que ele era um homem muito rico, no versículo 3. Veja só, versículo de número 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. E agora veja, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Veja, irmãos, ele era o maior de todos os do Oriente. Sem dúvida, irmãos, essa é uma informação notável, porque o Oriente, como nós sabemos, é muito vasto. E mesmo naquela época, o Oriente era muito povoado. Mas as posses de Jó faziam dele como um homem que não havia comparação com nenhum outro naquela época. Talvez isso explique o fato de que no versículo 4 ele vai afirmar que cada um dos filhos de Jó tinha uma casa própria. Naquela época, os filhos, na verdade, moravam com o pai, porque a casa era uma coisa muito cara de ser feita, não é? Não era fácil fazer uma casa. Mas a prosperidade de Jó era tanta que o versículo 4 vai dizer que cada um dos 10 filhos
tinha a sua própria casa, algo que era muito incomum naquela época. Veja só o versículo de número 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Isso era incomum, cada um dos filhos ter uma própria casa, isso era incomum. Mas por mais que fosse incomum, isso era sinal de prosperidade daquela família. Mas aquela família também, ela não era marcada apenas pela prosperidade, mas pela comunhão. Note que aqui na nossa versão, a revista atualizada, tem uma expressão assim, que cada um por sua vez fazia banquetes em sua casa e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Essa expressão aí, cada um por sua vez, ela é traduzida na revista e corrigida como cada um em seu dia. Ou seja, no dia do seu nascimento, no dia do aniversário. O que é que acontecia, irmãos? Entre os filhos de Jó, havia uma espécie de rodízio de festa de aniversário. A cada aniversário havia um banquete. E aí era uma grande festa, os filhos se reuniam, e aí havia muita comilança, havia bebida à vontade, muitos risos, muita felicidade. Eles eram uma família comprometida em manter a comunhão uns com os outros. Mas o interessante, irmãos, é que no versículo 5, mostra que enquanto os filhos de Jó ofereciam banquetes uns aos outros, a Bíblia fala que Jó, ele oferecia outra coisa a Deus. Veja só, versículo de número 5. Diz assim: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Também talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. O texto aqui nos fala, meus irmãos, que enquanto os filhos de Jó ofereciam banquetes uns aos outros, Jó ele oferecia sacrifícios e holocaustos a Deus pela vida de seus filhos. Jó ele fazia assim porque ele achava que os seus filhos, porventura, poderiam ter blasfemado contra Deus em seus corações, não em palavras, mas em seus corações. Ou seja, de repente os filhos dele tiveram algum pensamento pecaminoso, de que Deus, o Senhor, não existia, de que o Deus, o Senhor, não deveria ser louvado, de que Deus, o Senhor, não deveria ser exaltado. Quem sabe, diante daquela riqueza e daquela pompa toda, Jó imaginou, mas será se meus filhos, eles estão reconhecendo que isso tudo vem da mão de Deus? E aí a Bíblia nos mostra, irmãos, que Jó, ele era um pai tão crente, que ele tinha cuidado até mesmo com aquilo que os seus filhos não apenas falavam, mas com aquilo que eles pensavam também. E então, enquanto seus filhos comiam, enquanto seus filhos bebiam, enquanto seus filhos comemoravam o aniversário, Jó ele se preparava para santificá-los e oferecia assim sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Então veja, em meio à bonança, Jó não agiu como muitas pessoas dos nossos dias, que se esquecem de Deus quando tudo vai bem. Jó, em meio à bonança, ele serviu a Deus. Jó, em meio à bonança, ele louvou a Deus. Jó, em meio à bonança, ele consagrou a sua família a Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Irmãos, esse texto nos ensina que devemos servir amorosamente ao nosso Senhor, independentemente das circunstâncias. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós somos tentados pelo nosso ego a esquecer de Deus na bonança. Mas, em segundo lugar, nós devemos servir amorosamente ao nosso Senhor, independentemente das circunstâncias, porque nós somos acusados por Satanás de servir a Deus
tão somente na bonança. E é isso que o versículo de número 6 até o versículo de número 12 irá nos ensinar. Se nós lermos não apenas o versículo 6, mas até o final do capítulo 1, nós veremos que, de repente, esse homem exemplar, esse homem tão próspero, chamado Jó, ele foi surpreendido por uma série de infortúnios. Esses infortúnios lhe tiraram sua riqueza, lhe tiraram sua família, lhe tiraram a sua saúde. Toda a prosperidade de Jó, irmãos, se lermos até o final do capítulo 1, toda a prosperidade de Jó foi retirada numa única tarde. Ele saiu de um estado de um homem mais rico de todo o Oriente para um homem que não tinha nada, nem um tostão no bolso. E aí você deve estar se perguntando, mas por quê? O que foi que aconteceu para que tudo aquilo ocorresse de uma hora para outra? Que ele saísse de uma fortuna incontável para a bancarrota. Por quê? Os versículos de número 6 a 12 nos contam o que aconteceu. Esses versículos nos dão uma visão das coisas que estavam acontecendo no céu. E aquilo que acontecia no céu era um reflexo daquilo que deveria acontecer aqui na terra. Coisas que Jó, nem posteriormente os amigos de Jó, que vão conversar com ele durante todo o livro, sabiam, mas que eram determinantes para aquilo que estava acontecendo aqui na terra. Volte os seus olhos para o versículo 6 e o versículo 7 e vamos tentar compreender esses versículos. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus, diga-se aqui, os anjos, no dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, esses versículos, eles relatam uma grande reunião entre Deus e os anjos que ocorre no céu. O texto bíblico, ele transparece que essa reunião era algo que ocorria regularmente no céu. Não era uma coisa esporádica, era uma coisa que acontecia com alguma regularidade. Note que o texto aqui diz que o evento aconteceu em um dia. O versículo 6 diz: num dia em que os filhos de Deus vinham apresentar-se, então era um dia determinado, e você percebe que essa mesma expressão, num dia em que os filhos de Deus vinham apresentar-se, essa mesma expressão, ela volta a se repetir lá no segundo encontro, na segunda reunião de Deus com Satanás, lá no capítulo 2, versículo 1. Ou seja, então era uma coisa que ocorria com alguma regularidade. E, além disso, os mesmos participantes presentes nesta primeira reunião, ou seja, Deus, Satanás e os anjos, eles estarão também presentes na próxima reunião, que vai estar registrada lá no capítulo 2. As mesmas perguntas, por sinais, que foram feitas a Satanás nessa primeira reunião, vão ser repetidas na segunda reunião. Então, esses encontros, ou essas reuniões, se você preferir chamar assim, parecem ser uma prática formal e corriqueira no céu. Então, aparentemente, era nessa reunião em que os anjos eles prestavam contas a Deus acerca das suas responsabilidades. Deus dava ordem aos anjos para aquilo que os anjos deviam fazer, ele atribuía funções a esses anjos, e esses anjos, eles, após fazerem aquilo que Deus havia ordenado, eles voltavam à presença de Deus para assim prestar contas ao Senhor. Contudo, irmãos, quando a gente lê esses dois versículos, o versículo 6 e 7, a nossa reação imediata é de perplexidade. A gente fica logo se perguntando, mas por que cargas d'água Satanás está ali?
Sim, é verdade. Satanás, ele era um anjo, mas Satanás, ele não foi expulso do céu, pastor? Então, o que é que ele está fazendo ali no céu? Sim, Satanás, ele se rebelou contra Deus, mas Satanás, ele, mesmo tendo se rebelado contra Deus, ele não é autônomo, ele não se tornou livre. Por isso, ele tinha que comparecer diante de Deus, com regularidade, para prestar contas a Deus, inclusive das suas obras. Certamente Satanás não compareceu diante de Deus assim com alegria, compareceu certamente com relutância. Mas o texto mostra que Satanás ele tinha que comparecer. O texto mostra, inclusive, que ele não vai fazer isso com reverência diante de Deus, ele não vai se dirigir a Deus e chamá-lo de Senhor, ele não vai se curvar diante de Deus, mostrando respeito a Deus, mas porque ele é um anjo, ele tinha que comparecer diante de Deus. E no versículo de número 8, dentro daquela reunião, Deus interrogou a Satanás se ele, durante as suas andanças, ele tinha visto a Jó. Veja só, versículo de número 8. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, quando Deus ele pergunta a Satanás sobre Jó, ele aproveita a ocasião para confirmar a Satanás e a nós também aquilo que o autor desse livro já havia dito lá no versículo 1. De acordo com a Bíblia, Jó era um homem de caráter, ele era um homem íntegro e reto. Jó, ele era um homem piedoso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. E a Bíblia também fala que Jó, ele era resistente ao diabo, porque ele se desviava do mal. O fato, irmãos, é que Jó, ele era uma pessoa singular. E enquanto o versículo 3 diz que ele era o maior de todos os do Oriente, o versículo de número 8 diz que ninguém na terra era semelhante a ele, no que diz respeito à sua piedade, no que se diz respeito à sua santidade, no que diz respeito à sua consagração a Deus. Não que Jó ele fosse imune ao pecado, não que ele não tivesse pecado, mas na verdade Jó ele tinha uma vida piedosa, ele tinha uma vida incomparável durante os dias de sua vida. E Deus fez questão de ressaltar isso a Satanás. Satanás, você observou o meu servo Jó? E aí o versículo 9 e o versículo 10 também registram a resposta de Satanás a essa pergunta do Senhor. Se por um acaso ele havia visto, observado a Jó. Veja só, versículo 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Note que as palavras aqui de Satanás deixam implícito que ele havia de fato observado Jó. Ele diz aqui e fala a respeito de toda a prosperidade que Jó tinha, não é? Então, Satanás, ele sabia disso. Ele, nas andanças dele aqui pela terra, ele havia contemplado a prosperidade e a bênção de Deus sobre Jó. Mas a resposta de Satanás a Deus é mais ou menos o seguinte: Satanás estava dizendo assim para Deus: sim, eu observei que Jó tem muitas posses, ele tem muitos servos, ele tem filhos. Eu percebi que ele é o maior de todos os homens do Oriente. Eu percebi que ele santifica a sua casa. Ele disse isso. Mas não ficou apenas nisso. Porque você sabe que Satanás, literalmente, ele é o acusador. É isso que significa o nome Satanás, o acusador.
e ele imediatamente acusou Jó de ser um hipócrita. Satanás, ele afirmou que o relacionamento de Jó com Deus, na verdade, era baseado no interesse. Em outras palavras, ele disse assim para Deus: Jó, Deus, Jó não te serve e nem te ama. Jó, na verdade, ele ama a si mesmo. Ele serve a si mesmo. Ele te usa apenas para conseguir aquilo que quer. Você o protege, você o abençoa e, em troca, ele mantém uma vida reta e íntegra. Deus, você não passa de um instrumento nas mãos de Jó para Jó alcançar aquilo que ele quer. Irmãos, era isso que Satanás estava dizendo para Deus. Que Jó servia ao Senhor por interesses. Deixa eu dar um exemplo mais comum nos dias de hoje. Vamos pensar, por exemplo, no relacionamento amoroso entre você e o seu cônjuge, ou no caso, se você for solteiro, com o seu futuro cônjuge. Como é que você se sentiria caso você se apaixonasse por uma pessoa que aparentemente casou com você porque lhe amava? Mas, de repente, aí aconteceu que você perdeu o seu emprego, ficou sem recurso, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu tudo que tem. Você sofreu um revés financeiro terrível. E, de repente, essa pessoa que casou com você, aparentemente pelo amor, ela vai embora. Se isso acontecesse com você, como era que você se sentiria? Você se sentiria usado, não é? Você não chegaria à conclusão que essa pessoa amava apenas os benefícios que você dava para ela, em vez de amar a você por você mesmo? Você não acha? Irmãos, era justamente isso aqui que Satanás estava dizendo para Deus. Satanás estava dizendo assim para Deus: Deus, Jó só está com você por vantagens pessoais. Ele está com você apenas por amor próprio. Ele está com você apenas por conveniência. E no meio de suas acusações, o versículo 11 vai mostrar que Satanás ainda teve a ousadia de fazer um pedido a Deus, se não bastasse aquilo tudo. Ele ainda fez um pedido a Deus. Veja só o versículo 11. Ele diz assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso, na verdade, é um teste, né? Ele diz, olha, tira tudo que ele tem, e aí você vai ver como ele vai cuspir na tua cara. Cause prejuízo a Jó, deixe de abençoá-lo, e veja o que vai acontecer. Você não espera por aguardar aquilo que acontecerá com Jó. Observe aqui, no entanto, que Satanás não está pedindo permissão a Deus para atacar Jó. Satanás ele está pedindo para que o próprio Deus coloque Jó sob teste, certo? E Satanás, irmãos, para ser sincero, ele não fez essa proposta à toa. Satanás ele já havia observado na vida de outras pessoas prósperas aqui na Terra esse tipo de comportamento. Pessoas que serviam a Deus de forma religiosa, mas apenas do ponto de vista exterior e não sinceramente no íntimo do coração. Existiam muitas pessoas, Satanás sabia disso, que serviam a Deus apenas por interesse. Porém, Jó, como o Senhor bem havia dito, não havia ninguém igual a ele aqui na terra. Por isso que em uma determinada circunstância, na medida em que Satanás fazia acusações a Jó, aquele era um ataque contra o próprio Deus, como se Deus estivesse mentindo, ou então que Deus estivesse enganado. Jó, ele não era o melhor servo de Deus. Jó era uma farsa. Era isso que Satanás estava dizendo. Ou quem sabe, Satanás estava dizendo assim, Deus,
tu falhaste completamente em transformar pecadores, mercenários e interesseiros em servos amorosos e diligentes. Ou seja, irmãos, Satanás ele estava colocando a glória de Deus em risco. O que é que Deus respondeu diante disso tudo? Deus poderia ter respondido mais ou menos assim: eu não preciso provar nada para você, Satanás. Saia daqui. Eu não preciso provar nada para você, nem a ninguém. Eu conheço o coração do meu servo Jó. E isso é suficiente para mim. Vá embora. Deus ele poderia ter dito isso, irmãos, e era o suficiente. Mas Deus não fez isso. O versículo de número 12 registra o seguinte. Veja só, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Foi o que aconteceu, irmãos. Em vez de Deus mandar Satanás imediatamente embora e dizer que Satanás ele ficasse calado, Deus ele permitiu que Satanás fizesse um teste com Jó. Mas esse teste tinha seus limites. A atuação de Satanás tinha os seus limites. Sim, porque Satanás ele não pode agir sem a permissão de Deus. Então, Satanás ele era uma espécie de pitbull, mas ele é um pitbull com uma coleira, certo? Então Deus estava dizendo assim: olha, Satanás, você pode ir até aqui, mas não mais do que isso, só até aqui. Não faça nada mais além do que isso. E assim, Jó, ele, a partir de então, passou vários males por causa dessa atuação de Satanás que foi permitida por Deus em sua vida. Você deve estar se perguntando, mas por que Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, um homem tão temente ao Senhor, um homem tão consagrado a Ele? Por que Deus permitiu, mesmo que de forma limitada, por que Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó? Irmãos, esse questionamento tem sido feito desde que esse livro foi escrito. Mas eu creio, irmãos, que Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, porque Deus já sabia do amor de Jó. Deus sabia que Jó amava ele e que o amor que Jó tinha para com Deus era um amor que era nascido da ação do próprio Deus em sua vida. De maneira que Jó, ele não ia largar ao Senhor, ele não ia se desviar do Senhor, ele não ia deixar de servir ao Senhor. Mas eu acho que também Deus permitiu, irmãos, que Jó passasse por essas aflições, porque Satanás tinha razão em pelo menos um aspecto, em pelo menos uma coisa. Jó, ele não era por completo aquele servo que deveria ser e que ele poderia ainda ser. O amor de Jó por Deus, o serviço que Jó prestava a Deus, poderia ser refinado, digamos assim, pelo fogo da provação. E então, para moldar a Jó, Deus permitiu que ele fosse exposto a sofrimentos terríveis, para que lá no final do livro, depois de passar por tantas aflições, por tantos questionamentos, ele dissesse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o sofrimento foi permitido para que Jó ele alcançasse uma excelência espiritual e crescesse em piedade de vida, em consagração e santidade diante do Senhor. Irmãos, eu gostaria de concluir as minhas palavras dizendo que a Bíblia fala a respeito de outro servo de Deus que sofreu inocentemente. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele na verdade é o Jó por excelência, aquele a quem o Jó do Antigo Testamento apontava. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi o único
o único sofredor verdadeiramente inocente. Sim, enquanto Jó ele era relativamente inocente, Jesus ele era absolutamente e perfeitamente inocente. E enquanto Jó se sentiu abandonado por Deus, Jesus experimentou na sua carne a ausência real de Deus. Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quando estava lá na cruz do Calvário. Ele passou por vários sofrimentos que Jó passou, mas só que ele passou por esses sofrimentos até as últimas consequências. Porque assim como Jó, ele ficou nu. Assim como Jó, Jesus ficou sem casa. Assim como Jó, Jesus ficou sem dinheiro. Assim como Jó, Jesus sofreu fisicamente. Mas Jó, ele não foi crucificado. O Jesus Cristo ele foi torturado e crucificado. E muito mais do que Jó, Jesus Cristo ele foi atacado por Satanás. Irmãos, ninguém nunca enfrentou uma situação dessas. E por que foi que Jesus agiu assim, irmãos? Por que que o Senhor Jesus Cristo agiu dessa maneira? Certamente ele não agiu pensando em receber algo em troca. Na verdade, ele sofreu unicamente pensando não em si mesmo, mas pensando em outros, pensando em mim e em você, para nos salvar dos nossos pecados. De tal maneira, meus irmãos, que hoje, inclusive, quando nós passamos por sofrimentos, nós podemos contemplar os nossos sofrimentos à luz dos sofrimentos do nosso Salvador e percebemos que até os nossos sofrimentos são redimidos. Na verdade, os nossos sofrimentos, eles não se constituem uma fagulha daquilo que Cristo passou na cruz do Calvário. De sorte que mesmo assim, quando nós passarmos pelo sofrimento, quando nós nos sentimos absolutamente sozinhos, saibamos que Jesus carregou os nossos pecados naquela cruz e ele está sempre ao nosso lado. E à medida, quem sabe, meu irmão, que você sofre, você está trilhando justamente esse mesmo caminho que Jesus Cristo trilhou. E, portanto, você não está sozinho nessa caminhada, porque esse caminho o leva diretamente a Ele, a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, para que você possa servir amorosamente ao nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque pela tua palavra o Senhor nos ensina que nós podemos viver contentes e felizes em toda e qualquer situação, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar o sofrimento, a enfrentar o nosso ego, a enfrentar a Satanás com a perspectiva correta, de que somos servos do Senhor e que o nosso serviço a Ti é incondicional. Ajuda-nos, ó Deus, para que assim vivamos em honra e glória ao Teu santo e excelso nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe grandemente. Que Deus os guarde e conceda uma excelente semana a todos. Deus os abençoe.